Bom dia, minha criança. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Então, o que você achou do nosso retorno para as aulas? Eu sei que vocês gostaram de ter voltado para a escola, de estar lá novamente no recreio, todo mundo junto, brincando de pula-corda, de toca, de esconde-esconde, de polícia e ladrão, e também na sala, fazendo as atividades, todas aquelas atividades em equipe, conversando, mas para nossa segurança, ainda precisamos ficar mais um tempo em casa, certo? E novamente vi alguns alunos do quarto ano andando na rua sem máscara. Tenham muito cuidado, certo? A situação não é para brincadeira, então tome muito cuidado. Visto isto, agora vamos começar a nossa aula, vamos ver o conteúdo, certo? E vamos iniciar hoje por matemática. Então vamos lá, abram o livro na página 187. Abra o livro na página 187. Se não abriu o livro ainda, pause o vídeo e abra o livro na página 187. Então, agora nós vamos para a nossa lição de número 9, certo? Divisão com números naturais. Então, hoje nós ainda não vamos aprender como fazer a divisão, certo? Nem o método breve, nem o método mais longo. O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender hoje as ideias da divisão, certo? Como já aprendemos a ideia da adição, a ideia da subtração, a ideia da multiplicação, e agora vamos ver as ideias da divisão para ver o que é mais ou menos a divisão. Para que é que ela serve? Para que eu vou usar no dia a dia? Porque as pessoas usam a divisão no dia a dia, certo? Então vamos lá. Ideias da divisão. Lembrem-se, leiam sempre junto comigo. Hoje é dia de reunião de pais na sala do segundo A. A professora está preocupada com os preparativos e quer deixar tudo organizado. Reservou uma sala para a reunião. 24 pais já confirmaram a presença. Então vejam bem, ela vai ter a reunião do segundo ano, não é verdade? E a professora se preocupou em deixar tudo organizado. Então ela reservou a sala para uma reunião e 24 pais já confirmaram a presença, certo? Então gravem bem, 24 os pais. Ela vai fazer algumas atividades em grupos com os pais. Então, se ela vai fazer atividade em grupo, então ela vai ter que fazer o que para fazer os grupos? Dividir os pais, certo? Então aqui já vemos como a divisão pode acontecer. Já serve para formar grupos, dividir para formar grupos, certo? Então vamos dar continuidade. Quantos grupos com 8 pais ela poderá formar sem sobrar nenhum pai ou mãe fora de grupo? Então, a divisão ela vai ajudar a formar os grupos com números iguais ou um maior número aproximado de pessoas iguais em cada grupo, sendo assim para ninguém ficar de fora, certo? E se forem 6 pais por grupos, quantos grupos ela conseguirá formar? Vimos que a primeira hipótese, a primeira forma é formar os grupos, certo? O grupo com 8 pais. Ou então, se ela formar 6 pais por grupos, quantos grupos ela poderá ter? Vamos lá dar continuidade. E quantos pais vão ficar em cada mesa? Se ela conseguir mais uma mesa, quantos pais caberão em cada mesa? Então, para responder a todas essas perguntas sobre a reunião do segundo A, ela vai utilizar, certo, da divisão. Então, através da divisão, ela vai conseguir resposta para quantos grupos ela poderá formar, quantos pais colocar em cada grupo sem que ninguém fique de fora, quantos pais vão ficar em cada mesa, e se ela conseguir mais uma mesa, ainda poderá saber quantos pais vão caber em cada mesa. Então, para responder essas questões, utilizamos as ideias básicas da divisão. Então, a divisão
Então, através das ideias básicas da divisão, nós podemos solucionar questões como essa no nosso dia a dia. Por exemplo, quantos carrinhos você vai precisar para brincar, certo? Quantos bois vão caber em cada carrinho que você brinca? Ou então, quantas bonecas vão ser necessárias para também brincar, para fazer um salão? E inúmeras brincadeiras você pode usar a divisão. E também para ajudar os seus pais, por exemplo, numa compra ao mercado, quantos quilos de açúcar precisa para o mês, o preço. Então, a divisão, ela pode ajudar a você, aos seus pais, às suas famílias, a todo mundo no dia a dia, apenas com as suas noções básicas, com as ideias básicas, certo? Que essas que nós estamos vendo, que é no caso dividir o grupo, dividir quantidade, dividir pares iguais. Então, essas são as ideias básicas da divisão. Então, vamos ver a resolução para a primeira ideia. Dividir em partes iguais ou distribuir em grupos iguais. Quantos grupos com 8 pares ela poderá formar sem sobrar nenhum fora do grupo? Então, quantos pais confirmaram para a reunião? 24. Então, e quantos pais devem ficar em cada grupo? 8, certo? Então, vai ter o quê? 24 dividido por 8. Então, 24 dividido por 8 dá quanto? 3, certo? Ah, professor, o senhor já não vai nos ensinar a fazer a divisão? Hoje não. Primeiro nós estamos vendo apenas as ideias da divisão, que é para depois nós aprendermos a fazer os métodos da divisão, certo? Então, para formar o grupo iguais, distribuir igualmente os pais pelo grupo, ela pegou o número total de pais, que é quanto? 24, e com quantos números de pais em cada grupo, que eram 8. Então, deu 3 grupos de 8 pais, certo? Então, essa é a maneira que a divisão utiliza para distribuir em grupos iguais. E aquela outra maneira que ela também pensou. E se forem 6 pais por grupos, quantos grupos ela conseguirá formar? Então, novamente, ela pegou o número total de pais, que é 24, depois dividiu por 6, que é o número de pais em cada grupo, e qual é o resultado? 4. Então, na reunião de pais teria 4 grupos. Vamos agora lá para a página 188, certo? Então, quantas vezes cabe, certo? Quantas mesas cabem? Então, na sala, há 3 mesas. Quantos pais vão ficar em cada mesa? Então, o que é que ela fez? Pegou o número total de pais, que quanto é? 24. E dividiu por quanto? Por 3. Por que por 3, professor? Porque era o número total de mesas que tinha na sala. Então, 24 dividido para 3 dará 8, certo? Então, em cada mesa ficarão 8 pais, certo? Então, o grupo será de 8 pais. Mas aí, se ela conseguir mais uma mesa, ficando 4 mesas na sala, quantos pais ficarão em cada mesa? Então, novamente, divide por 24, certo? Coloca o 24. Depois divide por 4, que é o número de mesas agora, que ela conseguiu mais uma. Então, 24 dividido por 4 dá quanto? 6. Então, nós temos 6 pais em cada grupo, ou seja, 6 pais por mesa, certo? Então, agora vamos aprender o conceito de divisão. Divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais, ou verifica quantas vezes uma quantidade cabe na outra, certo? Então, o sinal de divisão, você pode ler, certo? É um tracinho com 2 bolinhas, uma embaixo, outra em cima, certo? Ou lê-se dividido. Então, o nome do sinal de divisão é o dividido. Então, a divisão é a parte da matemática que vai fazer o quê?
que vai separar a quantidade em partes iguais, certo? Por exemplo, se eu tenho 4 laranjas, quero dividir entre dois garotos. Então, 2 para cada. Então, dividir em partes iguais, certo? Ou então, ela também pode verificar quantas vezes uma quantidade cabe na outra, certo? Por exemplo, eu posso ver em uma mesa quantas pessoas cabem. Por exemplo, se eu tenho uma mesa de 4 lados, certo? E cada lado cabe 2 cadeiras. Então, quantas pessoas vão caber na mesa? Vão caber 8 pessoas em cada mesa, não é verdade? Se nós temos a mesa de 4 lados e em cada lado tem 2 cadeiras, então vão ser 8 pessoas. Agora que vimos quais são o que é a divisão, certo? Então vamos ver quais são os termos da divisão. Então, nós temos 24, certo? Dividido por 4. Então, 24 é o quê? É o dividendo, ok? E o 4 é o quê? É o divisor, ok? E o 6 é o quê? Quociente, o quociente. Então, 24 dividendo, o 4 divisor. E o resultado é chamado de quociente, certo? Então, espero que você tenha entendido até agora, certo? Se não entendeu, você já sabe o que fazer, me perguntar. Gostei de ver que no primeiro dia de aula já tiraram as dúvidas, já perguntaram as coisas sobre os artigos, certo? Parabéns, muito bem mesmo. Então, vamos lá. Divisão é a operação inversa da multiplicação, certo? Então, como a subtração é a operação inversa da adição, dessa vez a divisão é a operação inversa da multiplicação, ou seja, é o contrário da multiplicação. 24 dividido por 6, certo? 24 dividido por 4 é igual a 6. E já 6 vezes 4 é igual a 24. Então, é diferente, certo? É sempre o inverso, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, dê uma dica para a gente melhorar a nossa aula, certo? E já sabe, se tiver eu já ia dizer divisão. Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá certo? Então, tchau, até a próxima aula.